Oi, meus amores, eu sou a Rubi. Conforme eu já tinha prometido para vocês, eu vim falar um pouquinho sobre a minha participação no Dahab Brasil Egito, um festival de danças leves maravilhoso que rolou esse ano aqui em São Paulo. E lembra que tudo que eu vou contar para vocês é a minha experiência e como eu absorvi cada um dos aprendizados que eu tive no festival. Só para contextualizar um pouquinho, para quem não é da dança ou para quem está chegando agora, a gente tem esses festivais no Brasil, a gente tem vários festivais que fazem isso, que é um mercado muito rico aqui do Brasil. E esses festivais normalmente eles trazem shows, traz aulas com grandes estrelas, tanto do Brasil quanto de fora. Tem competição que você pode apresentar o seu trabalho, mostrar o seu trabalho para mais pessoas do mercado, receber feedbacks de pessoas com mais experiência que você, que podem te dar toques muito legais para você trabalhar. E também conhecer pessoas e estar perto dessas pessoas que, como você, ou como eu, no caso, tem a dança árabe com um lugar tão quentinho do coração. Eu gosto bastante de competir, porque a gente tem oportunidade, às vezes, de escolher um estilo de dança que você não escolheria normalmente, que você ficaria mais naquela zona de conforto, de ter, assim, visões da sua dança de pessoas que são muito diferentes de você. Então, às vezes você vai falar, mas a pessoa dança assim, meu estilo é assim. Ou às vezes você vai falar, poxa, realmente ela tem um estilo muito diferente do meu, mas isso que ela falou é muito legal. Então eu gosto muito de competir. Eu fui participar no Dahab na categoria profissional Queen. O que é a categoria profissional Queen? Profissional Queen são aqueles profissionais que já têm mais de 5 anos de atuação no mercado. Eu comecei a trabalhar, receber meus primeiros cachês em 2015, comecei a dar aula acho que em 2017 e competi também em categoria profissional em 2017. Então eu teria que necessariamente entrar na Queen. Foi uma competição na sexta-feira, teve aulas também na sexta-feira, aulas muito boas, só que eu não consegui participar porque eu tenho outro trabalho. Então eu consegui sair um pouquinho mais cedo só para conseguir participar do concurso, mas eu perdi as aulas. A gente está muito acostumado no Brasil a ter uma folha do jurado com feedback. Por exemplo, nota tal. Por quê? Aí a pessoa explica, eu acho que você poderia melhorar mais o quadril, eu acho que tá faltando definição, acho que falta energia naquele ponto. Então a gente tem todo esse feedback que você pode olhar depois do vídeo, olhar o feedback e falar, nossa, realmente eu preciso trabalhar esse ponto. E aí você tem um quesito ali mais para estudar, uma sustância, um olhar diferente para você estudar, além da orientação que você normalmente já tem. O Dahab, como ele foi baseado nos concursos internacionais, eles só escolhem. Por quê? Eles partem do princípio que é um conjunto de fatores que faz determinada pessoa ter ido melhor naquele dia ou não. Não necessariamente que você precise de algum ajuste técnico. Às vezes, a outra colega acordou num dia mais iluminado, escolheu uma música que agradou mais o jurado, então eles partem desse conjunto. Particularmente, eu não sou uma bailarina que se identifica com o estilo egípcio. Eu acho muito bonito, mas eu não me vejo assim, uma bailarina estilo egípcio. Mas tem muitas coisas que eu acho que, nossa, isso seria muito legal. E dessa vez a gente recebeu um pequeno feedback que eu acho que já ajudou em muita coisa. Às vezes a gente escuta muitas vezes o mesmo feedback e não entende. Porque nem sempre isso é tão claro. E lembra que toda vez que alguém vai te falar uma coisa, essa pessoa está num ponto de vista. Então ela entende as coisas de uma determinada forma e você entende de outra forma. Então às vezes esse contato, o que a pessoa fala não chega em você do jeito certo. Então tem algumas coisas técnicas que a gente demora um pouco para entender. Por quê? Quando a gente está estudando, às vezes a gente estuda picado. Então eu vou estudar, eu vou estudar ritmo agora. Agora eu vou estudar a leitura musical. Agora eu vou estudar a melodia. Agora eu vou estudar a expressão. E aí, quando a gente pega um trabalho que tem tudo, é difícil somar esses lugares. Até porque a gente tem uma ideia de que às vezes dá para ler só a melodia. Eu vou ficar só na melodia porque eu quero, vou mostrar que eu quero ficar na melodia. Eu tô ouvindo Dum, mas eu quero ficar na melodia. E às vezes a gente escuta muito isso por aí. Só que o que acontece?
O público leigo, ele vai olhar e falar, nossa, essa moça não tá ouvindo a música. E aí a gente pensa, não, mas é porque o público é leigo, eles não estão captando a sofisticação da leitura. Gente, segundo a Linda Camel, a gente também não tá. Ela acredita que a gente precisa pegar todos os sons. Tem um dum forte no meio da melodia, tem que pegar o dum forte. Então, pra mim, é uma coisa que já me deu vários starts. Eu vou estar começando projetos novos. Se vocês quiserem vir estudar comigo, eu vou estudar, inclusive, em lives. E se você quiser vir comigo nessa jornada, seja muito bem-vindo. Mas continuando sobre o concurso. Houveram outras categorias também. Eu consegui acompanhar um pouquinho mais a categoria Star, que é a profissional com menos de 5 anos de experiência profissional. A categoria Star, a primeira fase não foi só a Linda Camel, foram várias juradas maravilhosas. Eu não vou citar o nome porque eu vou esquecer, mas eu fiquei assim, nossa, elas ganharam tudo isso de feedback, eu queria. Mas com certeza foi incrível, porque acho que eram 6 ou 7 jurados daquele pessoal que se faz assim, ó, na banca, sabe? Só gente maravilhosa. E aí a segunda fase foi igual ao do Queen, que você passa pra dançar com a banda, aí você recebe... Na primeira fase era tudo mejança, então você levava a música, a rotina clássica, ensaiada até 4 minutos, até 4 minutos, graças a Deus, gente, festivais façam 4 minutos, 3 minutos, a gente sofre muito pra cortar. Mas... Aí as que passassem, eram mais ou menos 10 na primeira fase, nas 2 categorias, e na segunda eram 5 para dançar com banda. As 5 que passaram na sexta já receberam a música, então elas tinham uma gravação da música que elas iam dançar, foi sorteada a música. O estilo da segunda fase era Tarab, eles dançaram com a banda Alfan. Eu assisti, foi muito, muito lindo. E daí saíram as vencedoras. Eu assisti o meu vídeo da primeira fase, eu não passei para a segunda fase. Mas eu posso dizer para vocês assim que o que me deixa feliz ou não no concurso não é necessariamente a colocação, o ter passado ou não, mas o meu desempenho. Então assim, se eu saio do palco e eu falo, puxa, não foi um dia bom, eu podia ter dado mais, eu fico chateada, independente do resultado, posso ter ganho o concurso. Se eu sentir assim que, nossa, eu não dei o meu melhor, eu fico chateada. Mas eu saí com uma sensação muito boa de que eu tinha feito o melhor que eu poderia fazer. Claro que vamos prosseguir, vamos estudar mais, correr atrás dessas novas informações para sempre melhorar, porque a gente tem que estar sempre crescendo. A Madame Hassan, ela tem uma frase que é assim, o professor é um copo e conforme ele vai esvaziando, ele tem que voltar a encher, ou seja, a gente tem que estar sempre estudando. Falei um pouco sobre concurso, bem por cima. Falei pra caramba, mas bem por cima. Vocês vão ver nos próximos planos, os planos estão saindo e logo logo vocês vão ficar sabendo. Vou passar para os workshops. Eu consegui fazer quase todos os workshops no sábado e no domingo. Da Aranda foi 1 no sábado e 2 no domingo. Eu vou focar nessa questão da Aranda, porque... A gente teve workshops de artistas brasileiros incríveis, os workshops brasileiros foram de 1 hora. Eu senti assim que, podia ter sido 1h15, 1h20, né? Porque parece que a gente queria mais e 1 hora passa muito rapidinho. Mas eu vou focar nos da Aranda, porque como ela tem esse peso, egípcio, caramba, e é uma coisa que é muito diferente pra gente. Às vezes eu percebi que quando você faz alguma pergunta pra ela, né, porque sempre tem os momentos do workshop, ela passa a técnica, passa uma coreografiazinha, corrige técnica ali, pergunta se vocês querem técnica, se vocês querem coreografia, vendo no que as pessoas estão com mais dificuldade pra tentar ajudar mais. Mas tem sempre o momento das perguntas, né, que as pessoas, mas isso, aquilo. E eu percebo que muitas das coisas que a gente pergunta pra ela fica meio... Porque é muito diferente o aprendizado deles do nosso. A gente tem essa coisa de escolinha, né? De começar primeiro passinho, 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 passinho. E para eles aquela coisa assim, já tem um pouco da dança em casa. Muitas vezes eles começam nas danças folclóricas, principalmente as bailarinas, né? Porque tem questão do social, né? Porque lá eles não têm assim escola de dança do ventre como a gente tem, porque a aceitação não é a mesma pela sociedade.
já que a gente já tá falando do negócio da aceitação da sociedade, essa foi uma das perguntas que a Lenda recebeu, algumas perguntas, inclusive. Perguntaram, eu não vou conseguir responder, eu não vou conseguir falar exatamente a ordem das perguntas, porque elas foram meio picadas. Mas perguntaram para ela como que foi a aceitação da família. Ela falou que sim, que foi muito difícil no começo, porque não é muito bem visto, né? Apesar de ser o lugar onde a dança do ventre nasceu, a gente tem essa visão toda romântica, da dança do ventre, do harém, dessa coisa bem princesa. Lá pra eles é uma coisa meio assim, vamos dizer que eu não vou nem comparar com o funk no Brasil, porque eu acho que vai ser meio pesado. Apesar de, ok, vai, mas eu vou comparar com o samba. É normal em muitas famílias você ter o samba em casa, ter um churrasco, você tá lá sambando de chinelinho, ouvindo uma musiquinha e tal. Mas você vai perceber, em muitos casos, que se a menina virar passista e for pra avenida com o peito de fora, a coisa vai mudar um pouquinho de figura. Então, assim, o que é aceito já não é tanto. Às vezes a gente cai nesse lugar de mas é que os egípcios, mas eles são religiosos, e a gente acaba perdendo um pouco da noção de que o preconceito existe em todos os lugares. Então eles sofrem da mesma forma que a gente, que a bailarina fala. Se você falar para um homem desconhecido, eu sou bailarina de dança do ventre, normalmente vem entendeu? Como se já fosse um convite. E essa foi uma das perguntas que a Lenda recebeu. A Lenda falou, a gente sabe que no Egito acontecem algumas coisas erradas, mesmo no mercado, mas quem trabalha comigo sabe que eu sou séria, que eu não faço nada de errado. E aí acredito que foi um menino que perguntou, um bailarino, mas você é respeitada pelos homens no Egito? E ela falou, pelos homens que me conhecem, sim. Um homem estranho na rua, não. E é exatamente o que acontece com a gente no Brasil, não perco isso de vista. Das perguntas, eu ainda vou entrar... Na verdade, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou colocar duas perguntas que eu fiz. Uma das perguntas que eu fiz foi sobre os snooges, que hoje em dia é muito difícil você ver snooge na dança do ventre, principalmente no Brasil. E eu perguntei para ela, os snooges, você acha que tá tudo bem dançar num mejance, numa música mais clássica? Adendo, ela entende clássica como tárabe, ela usa o tárabe só pra música. Ela não usa o termo tárabe pra música como a gente usa, ela usa clássica. E mejance seria a rotina oriental, a rotina clássica, que é aquele roteirinho que a gente tem, que é o que foi na primeira fase do concurso. E aí eu perguntei pra ela, você entende que é só pro folclore o snooge? Porque isso é uma crença que a gente ouve bastante por aí. E ela ficou meio brava, sabe? E ela falou, não, quem que é o folclore do Egito? É o ballad, somos nós, é a gente que dançava. Até veio o governo e proibir a dança do ventre. Quem que entrou? Mahmoud Reda. Fez esse trabalho, né, de ir pelo Egito, compilando o folclore e tal, mas tudo que ele fazia não tinha quadril. Era para ser chique, era para passar, ele recebia dinheiro do governo. Então, de onde vem o snooge? Das Awalem, que dançavam muito antes. Então, como assim o snooge é só do folclore? Eu fiquei com o coração muito quentinho, porque uma das minhas crenças é que a gente precisa do snooge muito cedo, tanto pela questão de ser tradicional, por ele trazer essa musicalidade pra gente, que às vezes eu sinto que é uma coisa que falta. Quando a gente tá estudando música, é normal você fazer, primeiro vamos estudar base, só no ritmo, melodia. E aí a gente acaba, por separar esses lugarzinhos, a gente acaba prejudicando o ouvido. A aula de musicalidade tem que ser todo dia. E eu sempre costumo trazer desde o começo os snooges para que a gente tenha essa musicalidade no corpo. A gente não pode partir do princípio que pisar no tempo é uma coisa fácil. Não é. Porque a gente tem que estar com o ouvido ligado. Quando a pessoa está aprendendo, tem um passo, tem a forma de andar, tem a forma de pisar, tem o quadril, tem contrair o abdômen, tem o ombro que não pode estar assim, tem a postura, tem um monte de coisa
e acaba esquecendo de ouvir a música. Então a gente precisa sim desse trabalho todo dia, pisar no ritmo é essencial. E sempre marcando os dedos. Eu passei por um tempo que eu esqueci esse pedaço. Então, tipo assim, esqueci. Quando que a gente faz caminhar na música? Chato, né? Quem que quer caminhar na música? Ninguém. Mas a gente precisa disso pra pisar no tempo. Só que não basta só pisar no tempo. Tem que marcar os dedos. E aí, às vezes, você tá com aquele time maravilhoso, blá, 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 aquela leitura perfeitinha, mas tá faltando pum! E aí, ó. E aí pega, gata. E aí pega. E aí, outra pergunta que eu fiz pra ela foi justamente essa questão, né? Porque a gente tem muito CD de ritmo. A gente dança muito com CD. Ela tem o percussionista dela, o debaquista dela, o Khaled Badawi. Ele tá lá tocando, então assim, se ela tá com uma música com um CD, ele tá tocando em cima, você ouve os drums todos desse tamanho, então é muito fácil ver a percussão. E muitas vezes a gente dança com CD, a maioria das vezes a gente dança com CD. E às vezes no CD você não escuta, a melodia tá muito alta. E aí, eu perguntei, né, se seria legal eu estudar só com a percussão, só com o ritmo de base. Foi outra questão que ela não entendeu. E a gente tem, né, muitos CDs, é só o ritmo de base para a bailarina estudar. Ela falou, não, você tem que pegar tudo, tem que ouvir tudo. E isso me deu outro start. Outra das coisas que ela falou nas perguntas, né, que ela recebeu no festival, inclusive, mas o que você olha na bailarina, na hora de avaliar, no concurso, ela falou tudo. E outra das coisas que ela falou meio solta, assim, foi a escolha da música é 50% do seu show. Então aí a gente entra naquela questão, né, de quando você está participando de um concurso, às vezes você levar um mejance que não é egípcio, pão egípcio, não é tão bom. Outra coisa que ela me falou, se você quiser ganhar o concurso, né? Claro. Não que se você for muito melhor, você vai. Mas uma coisinha a menos na sua nota. Então, como é o todo, tudo isso vai acabar contando de determinada forma. Outra coisa que ficou muito assim pra mim, né? Que teve a pergunta também de mas e se eu tiver só uma entrada, eu for fazer, por exemplo, um solo de debaque? Ela falou que a primeira entrada, normalmente almejance, é você. Então você precisa se apresentar. Como o solo de percussão, para eles, não existe solo de percussão deslocando, o solo de percussão é eixo, o solo de debaque não te dá essa possibilidade. Então procura alguma coisa, nem que tenha uma entradinha para você fazer o solo depois, se você tiver só essa entrada. E eu achei isso muito interessante, né, o mejance tem que mostrar quem você é. Isso, assim, gerou uma grande revolução na minha cabeça, porque eu nunca fui uma pessoa daquelas que ama mejance do coração. Ela falou, às vezes você tem uma entrada, por exemplo, você é estudante, então você passou o ano inteiro, você vai ter um showzinho no final do ano e você vai ter 4 minutos para dançar. Você vai querer mostrar tudo que você aprendeu, então você vai pegar justamente o mejance, porque você vai conseguir mostrar um pouquinho de deslocamento, de entrada em cena, de taxinho, de folclore, de debaque. Então você pega esse mix pra mostrar o que você tem. E esse momento da entrada, esse momento do mejance é o momento que você mostra tudo que você tem. Outra das perguntas. Sempre rola aquela pergunta, né, de o chave, o ballad. E ela falou assim, o personagem chave, a pessoa chave, é aquela pessoa mais simples, que fala mais alto e que pode ser que não tenha muita educação. Então ela não vai ser muito polida, ela vai chegar, ei, vai abraçar você, vai falar como você tá, e pegar você no rosto e abraçar. Então ela é muito assim, sabe? Fala alto, gesticula muito. E ela vai falar a pessoa ballad. A pessoa ballad, como que é a pessoa ballad? A pessoa ballad é como se fosse uma pessoa mais pobre também, mas mais educadinha. Então ela vai chegar pra você, vai te dar a mão, mas uma coisa um pouco mais contida, vai falar um pouco mais alto, mas vai ter um pouquinho mais, ela vai ser um pouco mais delicada, uma pessoa muito doce. Como você vai, meu amor, e tal. Vai ser mais quentinha, mais receptiva, mas não também de pegar e de abraçar,
sabe? E aí a gente perguntou da pessoa clássica, né, que seria a pessoa do Tarab. A pessoa Tarab é uma pessoa que ela é muito fina. Ela não fala alto, ela fala baixo, ela cumprimenta, ela não vai dar um aperto de mão, se ela apertar vai ser uma mãozinha. Então ela é muito fina, então não vai ter nada muito assim. E aí ela falou, pensa nessas pessoas e o que elas fariam tecnicamente, aí você vai ter esse feeling de isso dá, isso não dá. Uma coisa que ela falou também do Mahaganat é que muitas vezes são coisas com um vocabulário muito chulo, que assim, não dá pra ouvir, sabe? Tipo um funk proibidão. Então ela falou, tenham muito cuidado quando for dançar. Ela citou Barra Sultan como uma regra assim mais que dá assim pra você apresentar, mas ainda com certa cautela. É isso, pessoal. É isso que eu tinha pra contar pra vocês sobre o Dahab. Ele abriu pra mim um panorama novo de estudo. Eu gosto muito de ter essas influências gerais do mundo inteiro no meu corpo. Eu gosto de trabalhar estilos diferentes, de trabalhar fusão, de ter acessórios diferentes, mas eu gosto muito dessa percepção que ela traz. Então eu vou traçar um plano de estudo para mim e eu gosto muito de fazer ele dividindo, porque eu aprendo muito mais quando eu divido. E se você quiser vir comigo, vou começar com análise de vídeo. Então eu vou começar com uma análise de vídeo da Aranda, porque além do que eu já vi, que eu já experienciei nesse festival, eu quero mais opções para ver como ela se comporta em cena, né, dessa questão dos deslocamentos com quadril, principalmente nos deslocamentos, que é uma parte que para mim ainda tá, eu estudei bastante, desenvolvi bastante, mas eu ainda quero ver melhor a leitura dela, perceber melhor a leitura dela. Então eu vou pegar vídeos para estudar, eu quero pegar pelo menos um vídeo antigo, provavelmente eu vou pegar aquele de verde dela, que é super classicão, e um recente, que eu ainda vou escolher. Se vocês quiserem mandar sugestões, mandar pra mim. E aí eu vou fazer um react. E em cima do react, que vai ser postado no YouTube, eu vou montar um planozinho de estudo. Como que ela faz os deslocamentos, as figuras que ela usa, onde que ela marca, qual o ritmo, quais as possibilidades. E se você quiser vir comigo, só vir. Se você me acompanhou até aqui, obrigada pela sua companhia, espero que você tenha curtido, espero que isso seja útil para você como foi para mim. E se você quiser me acompanhar nessa jornada, não deixa de seguir, colocar uma estrelinha lá. E me segue também no YouTube, se você tá pelo Instagram, e pelo Instagram se você estiver no YouTube.